amor e obediência. Na semana passada, nós falamos que o ser humano tem dificuldade para obedecer. Lembram-se? Então já perceberam que nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre obediência. E aí a semana que vem nós não falamos mais sobre obediência. Mas esta semana, lendo ainda o livro de Deuteronômio, desta vez no capítulo 11, eu entendi que deveríamos falar um pouquinho mais sobre isto. Na semana passada falamos sobre dificuldade para obedecer, mas hoje não, nós vamos falar sobre obediência, atrelando a obediência ao amor. Então, o que nós falamos na semana passada? O ser humano tem dificuldade para obedecer. Até li Deuteronômio 28, verso 1, para falar de uma grandiosa promessa de Deus ao seu povo, ao povo de Israel. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Muita gente dá bastante importância, e devemos sim dar importância às promessas de Deus para nós. O Senhor faz promessas, e se ele faz promessas, ele quer cumprir essas promessas. Mas há promessas condicionais e promessas incondicionais. No caso dessa promessa feita ao povo de Israel, ora, a promessa começa com o termo condicional, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. E nós falamos na semana passada, Israel não obedeceu. Então, como Israel não obedeceu, eles não tiveram de Deus essa promessa cumprida. Deus não os colocou muito acima de todas as nações da terra. E eu quero enfatizar isto. Hoje, inclusive, as promessas de Deus. E quando elas não acontecem na nossa vida, ora, se Deus é fiel, por que tais promessas não se concretizaram, não foram realizadas? Por que tantos problemas? Por que tantas aflições? Entrando, portanto, no assunto de hoje, amor e obediência. Deuteronômio 11, no verso 1, nós vamos pegar este verso para embasar o nosso assunto. Deuteronômio 11, verso 1. Nós lemos assim, lá, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, se alguém tem dificuldade. Começando aí do início da Bíblia, o 5º livro é o livro de Deuteronômio, o último livro do chamado Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Você pode deixar a sua Bíblia aberta neste capítulo 11, porque nós vamos fazer mais alguns destaques, mas nós vamos inicialmente ler apenas o verso 1. E diz assim, utilizando a NVI, Nova Versão Internacional, esse texto: amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos.
Quando nós pegamos a segunda parte do verso, eu quero falar primeiro da segunda parte para que nós depois nos concentremos apenas na primeira. Ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre. Mas a segunda parte diz, obedeçam sempre a quê? Aos seus preceitos, decretos, ordenanças e mandamentos. À primeira vista, parece que nós estamos diante de sinônimos. Não são exatamente sinônimos essas palavras, mas elas guardam na sua base o mesmo significado. No entanto, há algumas diferenças, por isso todas essas repetições. Preceitos, e todas elas aqui em Deuteronômio estão no hebraico. Vêm de palavras diferentes no hebraico, guardando, portanto, algum significado um pouco mais profundo, cada uma delas. Preceito, por exemplo, literalmente é aquilo que se deve guardar. Então, quando nós lemos, ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, o que se está dizendo aqui sobre preceitos é, e obedeçam sempre àquilo que se deve guardar, ou seja, a soma total daquilo que Deus ordenou ao povo observar. Então, preceitos, de uma certa forma, abrange as outras palavras. Devemos obedecer ao Senhor na soma total daquilo que Ele nos ordenou observar. Decretos provém da ideia de fixar indelevelmente, estabelecer, significa lei. Decreto é lei. Então, nós poderíamos ler aqui, amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre a sua lei, os seus estatutos, no sentido de lei estabelecida por Deus, que está fazendo isto para que ela seja obedecida de forma inviolável. Então, obedeçam sempre os seus preceitos, tudo que Deus nos manda, suas leis, no sentido de que elas são normas invioláveis. Deus não abre licença para que nós violemos suas leis. Ordenanças são juízos, tem a ver com o pronunciamento do juiz depois de examinado o caso, depois de examinada a causa. Então, que Deus está nos falando, obedeçam aos juízos de Deus, às suas ordenanças, juízos, veredito de Deus sobre a nossa situação, a situação humana. Isso significa, em resumo, ordenanças para nós, colocar em prática na justiça diária, em todos os nossos momentos, as ordenanças de Deus. Então percebam que a ênfase vai mudando. É tudo que Deus mandou, são normas invioláveis para serem colocadas no viver diário, que é o que ordenanças significa. Então poderíamos ler falando das ordenanças. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus juízos, ou seja, às suas ordenanças, diariamente, no seu viver diário. É isso que significa esse termo. E o último, mandamentos. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus mandamentos. Mandamento é aquilo que é colocado por alguém superior. Ora, mandamentos, aqui no caso, colocados por aquele que está acima de todos, colocado por Deus. Deveres e instruções que se confia a pessoas inferiores, no caso, Deus confiando a cada um de nós. Então, esta segunda parte do verso eu gostaria de resumir apenas desta forma, para que não pensemos que podemos simplesmente entender que são sinônimos. Guardam, sim, todos eles significados semelhantes, mas cada um deles, aprofundando-se um pouquinho mais, tem
lá um sentido específico. Agora vamos para a primeira parte. E a primeira parte do verso que nós lemos, nós podemos resumir assim: amem e obedeçam. É isso que o nosso Deus está dizendo. Amem e obedeçam. Então podemos, para ficar bem mais claro, inclusive, esse verso primeiro me chamou a atenção por causa da forma como o amor está atrelado à obediência. Amem e obedeçam. Nós temos aí ao mesmo tempo 2 mandamentos, 2 ordenanças, porque é para serem vividas diariamente, 2 juízos de Deus, se nós não vivermos dessa forma, 2 preceitos. Mas vamos ficar com o termo mandamento, vindo de Deus para nós, vindo do Senhor que está sobre todos, para você e para mim. Amem e obedeçam. Então, podemos entender como 2 mandamentos. Um é amar, lembrando que Jesus colocou este como o mandamento mais importante, o primeiro e maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. Lá em Marcos 12, ele salienta lá amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. O primeiro mandamento, o amar, ainda tem essa intensidade. E coração, daqui a pouco nós vamos repetir aquilo que já falamos outras vezes sobre o significado de amar de todo o coração. E obedecer, outro mandamento. Então, amar é um mandamento e obedecer é outro, sendo que obedecer se refere a todos eles, porque é obedecer à lei geral de Deus. Mas nós podemos entender esse verso também, e é o que eu mais quero frisar na verdade. Amem e obedeçam, podemos entender, e eu vou mostrar isso em versos depois, que nós podemos entender dessa outra forma. Amem, e se amarmos, nós vamos obedecer. Obediência como uma sequência, uma consequência, um resultado de amar. Amar é obedecer, portanto, ame e obedeça. Amem e obedeçam. Então, nós lemos Deuteronômio 11, verso 1, amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos. Quer dizer, se nós amarmos o Senhor, o nosso Deus, nós vamos sempre obedecer seus preceitos, seus decretos, suas ordenanças e seus mandamentos. Porque se nós amamos, não dá para não obedecer. E aí já vamos analisando a nossa vida. Amo o Senhor? Estou obedecendo? Se não estou obedecendo, se minha vida não está de acordo com a vontade de Deus, então não estou amando. Uma comparação que eu sempre gosto de dar, a mãe pede para a filha, ou manda, vamos falar assim, a mãe tem autoridade para mandar. Manda a filha lavar a louça e a filha não obedece. O amor. A preguiça é maior que o amor. As outras coisas que ela tem para fazer são maiores do que o amor. Quem ama obedece. Amor, ele é traduzido em prática. Em relação a Deus, é a mesma coisa. Quem ama, obedece. A Claudete colocou lá para me ajudar. Olha, Marcos 12, verso 3, o amor lá de Deus, né? Aí retificou 30, eu tinha achado estranho porque está no final do capítulo, né? Então, meus pontos estão funcionando aqui de forma bem eletrônica, só que no sentido de escrita aqui, não do ouvido. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre. Significa, portanto, amar e, consequentemente, obedecer. Então, vamos, neste verso, na análise dele, entender um pouco esta sequência. Amem e obedeçam. Amar, portanto, de todo o coração. Ora, obedecer também de todo o coração. Percebam? Jesus fala de amar de todo o coração e nós podemos, por extensão, e não apenas por extensão, isso também está registrado aqui em Deuteronômio, obedecer de todo o coração. Vamos fechar esse assunto para ficar bem claro. Então, número 1, quem ama, obedece. Quer saber se você ama a Deus?
Olhe para a sua vida. Já ouvi sobre isso, você já falou? Já sim. Já falei, e lá em Filipenses, talvez nem todos tenham ouvido. Aqueles que não frequentam nossa igreja ali na Vila Augusta podem não ter me ouvido falar sobre isso. Mas aqueles que ali frequentam, que neste momento estão aqui conectados, já me ouviram falar algumas vezes sobre isso. Quem ama, obedece. Amar é, portanto, o primeiro mandamento, nós sabemos disso. 2, obedecer porque ama é agradável a Deus, é aceitável a Deus. Obedecer como consequência, como resultado do amor, do nosso amor pelo Senhor. Está passando aqui pela minha cabeça. A gente está tudo enclausurado, estamos separados uns dos outros. Ao invés dele passar a mão na nossa cabeça, falando tadinho, põe a cabeça aqui no ombro, ele vem falar de amar Deus, de obedecer Deus. Irmãos, a vida segue, enclausurados, mas ela segue, isolados, mas ela segue. O Deus que está aqui está aí. O Deus que me manda amá-lo, te manda amá-lo também. Olha, já estou me empolgando, querendo pregar de novo. Amar é o primeiro mandamento. Obedecer é consequência desse primeiro mandamento e segue a mesma instrução de coração. Observe sua vida se isso é verdade nela. Se você ama a Deus, ora, você está obedecendo. Obedece? Então, você... Vamos entrar num outro assunto aqui, que nem sempre obedecer significa amar, mas quem ama, certamente obedece. E esse é o ponto que eu já vou até entrar. Obedecer porque ama é aceitável, é agradável ao Senhor. Agora, o terceiro ponto que eu quero falar. O primeiro, então, quem ama obedece. O segundo, obedecer porque ama é agradável ao Senhor. O terceiro ponto, obedecer sem amar. Olha aí, há pessoas que pensam que o importante é simplesmente obedecer. Nós, de repente, até nos livramos de uma série de consequências se obedecermos, de repente, sem mesmo... Vamos falar de pessoas que não tenham comunhão com Deus, de repente obedecem um ou outro preceito, sem amar o Senhor, mas digamos, por exemplo, que eles se afastam dos vícios, não trazem para seu corpo consequências. Então, até há vantagens. Mas o que é obedecer sem amar, quando nós nos debruçamos aqui na palavra de Deus? Obedecer sem amar é obedecer sem dedicação, sem nos dedicarmos a Deus. É obediência fria. Obedecer sem amar é obediência fria. Por isso a importância de obedecer como consequência, como resultado do nosso amor a Deus. Ora, se sua vida está distante do Senhor, amor não está existindo pelo nosso Deus. Obedecer sem amar é obedecer sem cultuar. A obediência ela é oferecida ao nosso Deus como culto também. Lembram-se do que Samuel fala lá ao rei Saul? Obedecer é melhor do que sacrificar, porque obediência já é culto. Obedecer é fazer a vontade de Deus. Então, obediência, porque você ama, é cultuar o nosso Deus. Obediência sem amor, sem amar o nosso Deus, é legalismo. Legalismo é um culto formal, não é um culto que agrada ao nosso Deus. É um culto por obrigação. Então, obedecer a Deus sem amar é obedecer por obrigação. E se você obedece a sua mãe e vai lavar a louça só porque tem medo da disciplina que pode vir, produziu o resultado em termos de que a louça foi lavada, mas imagine se sua mãe está contente com a sua obediência apenas porque tem medo de sofrer algumas repreensões,
algumas proibições, obedecer por obrigação não é agradável àquele a quem você obedece. Devemos obedecer por prazer, por gratidão, dependendo aí do tipo de relacionamento, mas principalmente por amor. E aqueles que obedecem por medo, de uma certa forma, nós já falamos isso em relação àquela que lava a louça porque está com medo de uma repreensão da mãe. Há pessoas que obedecem ao Senhor, mas por medo. Nessa época de Covid-19 aí, de coronavírus, há pessoas se lembrando de Deus, há pessoas com medo do apocalipse, há pessoas querendo se contextualizar e voltar para a Bíblia para saber o que precisa fazer. Amor? Não. Medo. Isso é medo. Deve ir à Bíblia sim, mas para encontrar o tratado de amor que Deus nos mostra na sua palavra. Ele entregou o seu Filho para que nós fôssemos salvos. E ele fez isto por amor. Ele amou pecadores. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus morreu por nós, nós éramos pecadores. Ninguém era seu servo, ninguém era seu amigo. Bem, obedecer sem amor é tudo isso. Por isso que amar, na sua consequência, trazendo a obediência, é algo que agrada ao Senhor. E Moisés, nesse capítulo 11 de Deuteronômio, ele chama a atenção para os seus ouvintes, ele está com o povo de Israel prestes a entrarem na Terra Prometida, ele está lembrando uma série de coisas que Deus fez na vida deles. Então, ele está transmitindo a palavra de Deus ali em relação ao amor, em relação à obediência, para que eles possam desfrutar das promessas de Deus para eles. Então ele chama a atenção, inclusive, para que eles se lembrem das coisas, das maravilhas que Deus já havia feito na vida deles. Bem, agora nós vamos mostrar aqui em Deuteronômio, neste capítulo 11, o fundamento de amor e obediência estarem juntos. Porque Jesus, lá em Lucas 12:30, fala amar a Deus de todo o nosso coração, né? O verso 13 de Deuteronômio é um dos versos que eu quero destacar, para mostrar na palavra de Deus que o que está sendo falado aqui como conclusão, passada aos irmãos, a importância da obediência aqui vinculada ao amor, é algo que está na palavra de Deus. Está aqui no capítulo 11. Então, no verso 13, nós lemos. O contexto é esse, Moisés falando ao povo de Israel. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma. Percebem uma semelhança aí do que Moisés, da parte de Deus, fala ao povo, aquilo que Jesus falou? Então percebam, o que vamos frisar aqui, o que vamos destacar. Obedecerem, amando, servindo de todo o coração e de toda a alma. Então, portanto, se vocês obedecerem, estamos falando de obediência, fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, percebam, não dá para obedecer sem amar. Não é este o plano de Deus para nós. Não é o seu propósito de relacionamento conosco. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, obedecer por obrigação é obedecer sem amor, obedecer por medo é obedecer sem amor, mas o verdadeiro amor lança fora o medo, percebam. Obedecer de forma fria não é amar. Então, olhem esse verso 13, ligando o amor à obediência. Portanto, se vocês obedecerem fielmente, não é de qualquer jeito, não. Se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, obediência numa sequência de amor, e se é amor, é o contrário também, você ama, então você obedece, percebam o vínculo.
Outro destaque, servindo de todo o coração e de toda a alma. Quem ama o Senhor, por consequência, obedece. E obedecer, ora, é servir. Então Moisés fala servindo. E de que forma nós vamos obedecer ao Senhor a quem amamos servindo? É de todo o coração. Vou servir. Deus mandou. Se eu não servir, eu não vou agradá-lo. Mas é de todo o coração, então não é dessa forma. De todo o coração e de toda a alma. Olha, nós estamos parando no verso 13, a sequência desse verso vem as bênçãos, vem as promessas que Deus faz. Mas nós não queremos falar sobre as promessas, nós queremos falar antes sobre o nosso procedimento, a nossa vida, para poder, de repente, recebermos estas promessas que são condicionais, dependem da nossa atitude, dependem da nossa vida nas mãos do nosso Deus. Então vamos pegar aí, de todo o coração e de toda a alma. Filipenses 3, verso 1, quero trazer à memória daqueles que já me ouviram falar outras vezes sobre isso. Para Paulo, não era cansativo escrever de novo as mesmas coisas aos filipenses. Para mim, não é cansativo falar de novo as mesmas coisas. Por quê? Porque nós precisamos colocar aqui, fixar e trazer para o coração, para vivermos cotidianamente, diariamente, aquilo que a palavra de Deus nos manda praticar. Então, é por isso que eu vou repetir de novo. Coração, na linguagem bíblica, é centro do espírito humano. Na linguagem bíblica, é centro do espírito humano, de onde brotam as emoções, os pensamentos, as motivações, a coragem e a ação. E eu sempre cito Provérbios 4, verso 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração, em termos bíblicos, dele depende toda a nossa vida. Então, portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, servindo o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Então obediência, amor e serviço de todo o coração. É o que o verso 13 fala. Sua vida, minha vida, diante de Deus, uma entrega de todo o coração, uma entrega de todo o nosso ser a Deus. Outro verso que eu quero destacar, verso 22 de Deuteronômio 11. O Deck está colocando, aqueles que estão conectados aí já podem, inclusive, ir acompanhando, né? Verso 22 de Deuteronômio 11, se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, esse é o verso 22. Olha a semelhança. Se vocês obedecerem, e notem também a condicional, se vocês obedecerem, friso novamente, a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor. Então, obediência sem amor não faz sentido na palavra de Deus. Não faz sentido para a sua vida, não faz sentido para a minha vida. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus. Agora, olha, percebam aqui, porque aqueles destaques dos significados lá de preceitos, de decretos, de juízos, ordenanças e de mandamentos. Olha o que o verso 22 fala. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor, não vamos frisar mais uma vez, amor e obediência aí nessa sequência, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos, olha aí,
o diariamente, de acordo com os juízos de Deus, andando em todos os seus caminhos, é prática de vida. Se você ama, você obedece em termos de prática diária, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele. Eu chego mais perto, assim, parece que estou bem perto dos irmãos, né? E é para me encararem assim mesmo. Andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, se apegue a Deus. Minha mãe que gosta de falar isso. Se apegue a Deus. Você se apega a Deus, andando em todos os seus caminhos? Por que citei esse verso 22 e o 13? Só para mostrar na Bíblia, dentro do capítulo 11 de Deuteronômio, que o amor, de repente, vinculado à obediência, pode significar isso que nós estamos falando. Não 2 mandamentos, amar e obedecer, mas um mandamento que é o amor e que traz na sequência a obediência e, portanto, todos os outros. E é o que Jesus quis dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento de todos. Né? Para terminar, nosso tempo ele passa rápido, ele está indo embora. Então, para terminar, eu quero frisar o verso 24. Todos eles falam na sequência aí de promessas. E o verso 24 é um verso que eu já citei também lá nos nossos cultos, em assuntos parecidos com este. O verso 24, promessa ao povo de Israel. Vamos ver o que nós podemos ligar em termos dessa promessa a nós. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Da parte de Deus, esta é a promessa que Moisés transmite ao povo de Israel, que estava para entrar na terra prometida. Olha o que Deus lhes prometeu. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Eu vou perguntar e você responde em voz alta. Eu não vou ouvir, mas você mesmo vai. E aquele que está do seu lado. O que significa todo lugar? Isso. Todo, sem exceção. Se Israel tivesse obedecido o Senhor, ele teria pisado em muitos mais lugares, teria avançado muito mais. Se recebeu pouco em termos de território, é porque avançou pouco. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Então, alguns me responderam aqui, todos sem exceção, mandaram aqui a mensagem. Porque é verdade. Vamos terminar? Cada um desses versos que nós estávamos mostrando a relação entre amor e obediência, cada um deles traz uma promessa de Deus. Aliás, várias promessas ao povo de Israel. E na sua palavra, Deus também nos dá promessas. E Ele é fiel para cumprir. Tem aquele cântico lá do Nani Azevedo, lembram-se? Assim, ó. Tem que acabar, né? Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é... Tirei muito baixo. Depois eu vou falar, mas que voz horrorosa, né?
O cântico é bonito. Muita gente se edifica com ele. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Mas estamos falando de promessas condicionais? Se estamos falando de promessas condicionais, preciso cumprir a minha parte. Eu não vou morrer sem ver Deus cumprir todas as suas promessas para mim. De repente posso morrer sim, se eu não fizer a minha parte, porque nós estamos vendo aqui que promessas são condicionais. Há promessas incondicionais, aquelas dependem apenas de Deus. Olha, vamos nos lembrar aqui da promessa que Deus fez a Abraão, promessa incondicional, no sentido de que iria enviar seu filho, o Messias, para todos os povos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando ele fala, em ti serão benditas todas as famílias, todos os povos, etnias, raças da terra, Deus está se referindo ao seu filho que viria ao mundo para dar oportunidade de salvação a todo que crê. Promessa incondicional de que enviaria seu filho. É por isso que nós estamos vendo aqui Deuteronômio 8, Deus fazer promessas a Israel e Deus não ter cumprido essas promessas porque eles não obedeceram. Mas a promessa do Messias era incondicional. O homem é pecador, Deus é misericordioso, Deus é compassivo e ofereceu um meio, o único meio pelo qual nós nos reconciliamos, temos condições, possibilidade de nos reconciliar com Ele. Jesus. Essa é uma promessa de Deus incondicional. Ele enviou Jesus para todos. Deus prometeu, Deus cumpriu. Jesus veio. Agora, qual é a nossa resposta? Quem é salvo? Aí está a nossa parte. Deus enviou Jesus, promessa incondicional. Agora, a nossa parte, crer no Filho de Deus para sermos salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Clama e será salvo. Então, a nossa salvação, ela está condicionada à nossa entrega a Cristo. Agora eu falo diretamente àquele que ainda não fez uma entrega de vida a Jesus. Você precisa entregar sua vida a Ele, se comprometer com Ele. Crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele te ama e por isso se entregou por você. Se você fizer isto, Ele salva você e envia o Espírito Santo para morar em você e te ensinar todas as coisas. Através da sua palavra, a Bíblia. Então, promessa incondicional de Deus. Um exemplo, Jesus. Agora, muitas e muitas outras promessas de Deus são condicionais. Os sonhos de Deus, ora, Deus tem propósitos, mas nem todo o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. Por quê? Porque existe a nossa parte. Ele coloca promessas, as quais, se não cumpridas da nossa parte, do nosso lado, não serão realizadas. Por isso que obedecer é tão importante. Por isso, avaliar o nosso amor a Deus é tão importante. Ou o nível de amor. Lembram-se de Jesus perguntando a Pedro, Pedro, você me ama? Nós vamos caminhar em relação a Deus à medida do nível de nossa dedicação. Nós vamos receber de Deus à medida em que nós nos dedicarmos a Ele, à medida em que nós andarmos com Ele, à medida em que nós nos apegarmos a Ele. É assim. Esta é a aplicação na sua vida, na minha vida. Quem não sabia disso? Todos nós sabemos. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E por que nós deixamos que tantas coisas nos impeçam de colocar Deus em primeiro lugar? Colocar Deus em primeiro lugar não significa
todo segundo está ligado em Deus. Ele sabe que você precisa trabalhar, ele sabe que você precisa estudar, ele sabe de todas as coisas. Deus, em primeiro lugar, não é isso, é ele aqui no coração, é a sua dedicação a ele, dedicação de vida, é o seu culto a ele, e, claro, a alegria de sempre que possível estar na presença dele, em adoração, em louvor. Então é isto. Avancei um pouquinho aqui, passa rápido, mas que cada um de nós esteja avaliando a própria vida com base nesses versos que nós lemos, o nível de amor que nós dedicamos a Deus. Como temos andado com Ele. A obediência, ela não virá por obrigação. A obediência não virá por medo. Se você tem medo do seu pai, se você tem medo da sua mãe, alguma coisa está errada. Se você tem medo de Deus, alguma coisa está errada. Precisamos consertar alguma coisa, porque o temor a Deus é reverência, é respeito, mas não medo no sentido de tremer, como pessoas que têm a consciência pesada. E o relacionamento de amor? Jesus nos chama de amigos. Que Deus nos abençoe.